Este curso é uma comunicação literal do material oferecido pela plataforma do ICANN. Convido você a acessar o conteúdo na íntegra no site da corporação para conferir as referências de todos os mapas e todos os números que aqui estão fornecidos. O acesso é gratuito. Os links e as informações adicionais necessárias serão fornecidas na descrição desse vídeo. Antes da criação do que hoje é conhecido como internet, havia um projeto de pesquisa acadêmica financiado pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Chamava-se ARPANET e inicialmente era usado simplesmente para conectar a Universidade de Utah a algum centro de pesquisa na Califórnia. A ARPANET usou uma nova abordagem de comunicação chamada comutação de pacotes, que essencialmente dividia os dados em pequenos pacotes que podiam ser transmitidos de forma mais eficiente usando meios eletrônicos. O objetivo da ARPANET não era apenas aumentar a comunicação. Ela foi projetada para fazer um uso mais eficiente dos recursos de computação. Outro objetivo principal era facilitar o compartilhamento da pesquisa acadêmica de uma maneira mais eficiente. Por exemplo, os cientistas da computação planejaram usar o sistema para compartilhar recursos caros com uma série de outras organizações acadêmicas. No final de 1970, a ARPANET havia se expandido para 13 nós, incluindo a Harvard e o MIT. Cada nó tinha um roteador chamado de processador de mensagens de interface. Cada um deles custava cerca de $82 mil, o que resulta em cerca de $500 milhão em dinheiro atual. Depois de alguns anos, a ARPANET se expandiu para outros países. Ao usar um link de satélite conectado o Havaí, a Noruega e Londres aos Estados Unidos, a rede construiu um alcance verdadeiramente global. Em 73, havia um total de cerca de 40 nós e novos aplicativos para a ARPANET começaram a ser desenvolvidos. Por exemplo, o e-mail foi inventado em 1971 por um engenheiro chamado Ray Tomlinson, o homem que também inventou o uso do símbolo de arroba no endereço de e-mail. Outra aplicação importante que foi desenvolvida foi o File Transfer Protocol, um método que permitia que os usuários da ARPANET enviassem arquivos entre si. Uma das principais aplicações da ARPANET teve seu início em 1980. Chamava-se Usenet e era essencialmente uma área de discussão online onde todos os membros da ARPANET podiam se comunicar. Ideias, receitas, piadas e opiniões eram compartilhadas regularmente. Tudo isso aconteceu décadas antes da criação do Twitter e do Facebook. Nesse ponto, a ARPANET consistia em cerca de 100 nós, usados principalmente por organizações acadêmicas que dependiam de financiamento federal. Até esse ponto, a ARPANET era gerenciada pelos militares dos Estados Unidos, mas foi decidido que a rede deveria ser vista como uma rede descentralizada de redes. Em outras palavras, redes diferentes seriam gerenciadas por organizações diferentes, em vez de ter um único supervisor. Para que isso acontecesse, essas várias redes teriam que operar usando um conjunto de padrões acordados. Essa configuração foi então chamada de Internet. Para garantir o futuro da internet, os militares pediram aos cientistas da computação, Robert Kahn e Vint Cerf, que criassem novos padrões para a rede. Esse trabalho se transformou no que é conhecido como o protocolo TCP/IP. Em 1º de janeiro de 1983, a ARPANET mudou o padrão para o TCP/IP, marcando a criação da internet como a conhecemos hoje. Esse novo conjunto de padrões permitiu que novas redes se conectassem com mais facilidade à internet. Uma nova rede notável que se juntou foi a CSNet, que era composta por um grupo de departamentos de ciência da computação nos Estados Unidos. A ARPANET foi desativada em 1990 e a internet moderna é composta por mais de 40 mil redes diferentes. A internet era um fenômeno global em 1993. Este mapa detalha o fluxo de informações na Usenet, um dos aplicativos mais comumente usados na internet na época, que, conforme mencionado anteriormente, era usado para realizar um compartilhamento de informações, piadas, opiniões e manter assim uma discussão online. A privatização da internet começou em 1994,
quando organizações comerciais começaram a fornecer os serviços de transporte de tráfego de longa distância. Isso permitiu que a NSFNet, financiada pelo governo, fosse desativada. Em um esforço para garantir que nenhuma organização comercial única controlasse muito da internet, uma estrutura de mercado competitiva foi estabelecida. Como pode ser visto nos 4 mapas, esse mercado evoluiu, mas permanece até hoje. Os mapas mostram como cada um dos 4 principais provedores de serviço construiu a sua rede. Esses provedores são a UUNet, a AT&T, a Sprint e a Level 3. Atualmente há mais empresas que fornecem o que é chamada de espinha dorsal da internet. Por volta do ano 2000, quase metade de todos os americanos estavam online e usando a internet. Isso contrasta fortemente com outros países onde a maioria das pessoas ainda não havia aderido ao ambiente. Nesse ponto, havia menos de 400 milhões de usuários da internet em todo o mundo. Hoje, existem mais de 2,5 bilhões de usuários, com centenas de milhões de novos usuários aderindo a cada ano. Esse mapa ilustra o crescimento do uso da internet em todo o mundo. Muitas pessoas agora acessam a internet usando um dispositivo móvel. Como você pode ver nesse mapa em azul, a quantidade de penetração do celular é forte em muitos países. Quanto mais escuro for o azul, maior será o acesso à internet móvel. A maioria dos países desenvolvidos tem o maior uso de dispositivos móveis. Em termos de países em desenvolvimento, muitos estão implantando torres de telefonia celular para aumentar a conectividade sem ter que depender de pontos de acesso fixos. Por exemplo, 2,7% dos egípcios têm serviço de banda larga fixa, enquanto que é 10 vezes maior o número dos que têm acesso à internet através de um dispositivo móvel. Uma observação importante no mapa: os países esmaecidos simplesmente não têm dados. Isso não significa que eles não têm conectividade móvel. Muitos países desenvolvidos têm atualmente o acesso mais rápido à internet. De acordo com o site speedtest.net, Hong Kong é o mais rápido, com uma conexão média de 80 megabits por segundo. Outros países importantes são Japão, Coreia do Sul, Suécia, Romênia, Holanda e Suíça. Os Estados Unidos ocupam o 30º lugar, com uma velocidade média de conexão de cerca de 24 megabits por segundo. Esses dados são baseados nos visitantes do site speedtest.net e, portanto, são potencialmente tendenciosos para usuários em países com velocidade de conexão mais alta. Cada dispositivo que você usa tem o que é chamado de endereço de protocolo da internet, ou endereço IP. Esse é um identificador exclusivo, como um número de telefone ou endereço de e-mail, exceto que ele informa a internet detalhes sobre o seu dispositivo. Para organizar e gerenciar os endereços de IP de todos os dispositivos que se conectam à internet, foram criadas 5 zonas separadas. Originalmente, um padrão chamado IPv4 foi usado e havia cerca de 4 bilhões de endereços de IP disponíveis. Com o número de dispositivos conectados se expandindo rapidamente desde o início da internet e da ARPANET, um novo padrão precisava ser implementado. Essa ação foi chamada de IPv6 e é a solução de longo prazo que permite que dispositivos mais do que suficientes se conectem à internet sem problemas. Este novo padrão está sendo adotado em todo o mundo e continuará a crescer. No entanto, a maioria das conexões ainda é feita usando o padrão IPv4. Os domínios são essenciais para qualquer pessoa que faça negócios ou simplesmente interaja com a internet. A maioria das empresas deseja um nome de domínio curto e relevante. Isso significa que domínios de nível superior mais curtos estão em alta demanda. Um domínio de nível superior seria um .com ou .org, que normalmente se digita em um navegador durante o uso da internet. Domínios de primeiro nível com código de país são domínios menores atribuídos a países específicos, como o .tv, que é o domínio da nação insular de Tuvalu. Este domínio específico é normalmente usado por sites com foco em mídia e televisão. Este mapa mostra a localização real dos lugares com domínios com código de país. Uma das maneiras mais eficientes de se enviar dados por longas distâncias é por meio de cabos de fibra óptica. Esses cabos são compostos por fios de vidro longo e finos que transmitem informações por meio de pulsos de luz.
Neste mapa, você pode ver a localização dos cabos de fibra ótica em todo o mundo. Em termos de velocidade, os cabos de fibra ótica podem enviar até 100 gigabits por segundo em uma única fibra. Isso é cerca de 10.000 vezes mais rápido do que a maioria das conexões domésticas. Como um cabo pode ter centenas de fibras, isso significa que ele pode conter capacidade de transmissão suficiente para milhões de usuários. Embora não exista um único lugar onde a internet esteja localizada, existem certos centros onde estão localizadas muitas das principais empresas e organizações. Por exemplo, o Vale do Silício é um local importante que abriga muitas das maiores organizações baseadas em conexão de internet de todo o mundo. Essa é uma região, dentro e ao redor de São Francisco, que atua como sede de empresas como o Facebook, o Google, o YouTube e a Apple. E como você pode ver no mapa, muitas empresas estão localizadas em São Francisco, o grupo de pinos ao norte no mapa, e muitas outras empresas localizadas mais ao sul. Durante os estágios relativamente iniciais da internet, o Internet Explorer da Microsoft foi o navegador da web mais utilizado. Em 2008, o Google lançou o navegador Chrome, que rapidamente decolou em termos de popularidade. Atualmente é o navegador mais usado em quase todos os países desenvolvidos. Enquanto isso, em muitas áreas subsaarianas, o navegador mais usado é o Opera. Provavelmente porque o Opera possui um navegador móvel que funciona bem em telefones básicos. O Facebook é um dos sites mais populares visitados todos os dias na internet. Seja em um navegador de smartphone ou desktop, o site possui mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês. Em termos de países em desenvolvimento, um dos principais motivos do crescimento do Facebook é a oferta do Facebook Zero, um serviço em que a empresa paga as taxas de dados dos usuários que se conectam à versão de baixa largura de banda do site a partir de seus telefones celulares, que, de acordo com a Vox, tornou o Facebook acessível a milhões de usuários que de uma outra forma não seriam capazes de pagar por ele. Muitos sites usam o seu nome, seu endereço de e-mail e outras informações pessoais para fornecer um produto ou serviço. Se você costuma usar o Google, o Facebook ou a Microsoft, ou outros sites semelhantes, há uma boa chance de que suas informações estejam sendo armazenadas em algum ponto ou perto de um dos pinos nesse mapa. Nesse mapa, cada pino representa um data center, que consiste de vários servidores agregados no mesmo teto. Os pinos vermelhos são os data centers do Google. Microsoft estão em amarelo, os do Yahoo estão em roxo e Facebook em azul. Este mapa não está completo, pois a localização exata de cada data center em uso hoje não é compartilhada publicamente. As pessoas gostam de usar o Twitter durante o dia, ao que parece. Isso está de acordo com esse mapa, que mostra os tweets, como eles acontecem durante o dia e a noite. Como você pode ver, um grande número de tweets ocorre durante o nascer do sol em cada região. Um dos sites mais populares e usados é a Wikipedia. Esse site consiste em uma enciclopédia online que pode ser editada por qualquer pessoa. Existem atualmente mais de 280 idiomas diferentes suportados por esse site. Uma característica importante da Wikipedia é que muitos artigos publicados incluem algo chamado geotagging. Este é basicamente um código que marca a localização física da contribuição feita no planeta. Esse mapa foi criado pelo Oxford Internet Institute usando essas geotags. Mostra o número de artigos com geotags por idioma. Uma observação interessante a se considerar nesse mapa: espanhol, russo e chinês não estão incluídos, então imagine como o mapa ficaria saturado se eles estivessem. Semelhante ao mapa da Wikipedia, na lição anterior, essa visualização mostra quais idiomas são usados no Twitter na Europa. Os pontos no mapa representam um grupo de tweets e cada cor representa o idioma específico usado para esse grupo de tweets. Embora não haja fronteiras no mapa, observe atentamente e você poderá ver um delineamento claro de onde os idiomas começam e terminam. Aqui, concluímos essa breve exposição sobre a história da internet. Convido você a acessar o site do ICANN para mais informações a respeito do tema e também para ter à disposição todas as referências utilizadas na confecção deste material.
Esse vídeo foi gravado em fins de março do ano de 2021. O conteúdo presente na plataforma poderá variar conforme aumentar a distância de sua visualização da data presente.